Existem dois lados da moeda, mente e fala. Somos informados no Salmo 50. Para aquele que ordena suas conversações corretamente, mostrarei a salvação de Deus. Agora há um trabalho que surgiu no primeiro século, quase na época em que nossos evangelistas estavam reunindo nossos evangelhos. É chamado de hermética. E nesse trabalho hoje temos uma tradução em 4 volumes de Walter Scott. Ele disse: há 2 dons que Deus deu ao homem, sozinho, e a nenhuma outra criatura mortal. Esses são mente e fala. E com esses presentes, eles são equivalentes à imortalidade. Se um homem usa esses dons corretamente, ele não diferirá em nada dos imortais. E quando ele derramar seu corpo, eles serão seus guias, e por eles ele será levado para a trupe dos deuses, e para as almas daqueles que alcançaram a felicidade. Agora a Bíblia fala muito desse presente, mas a palavra não é chamada sempre de fala. Chama-se o caminho, chama-se o piso. Aqui está a mesma palavra que acabei de traduzir como conversa, do Salmo 50. Para aquele que ordena suas conversações corretamente, mostrarei a salvação de Deus. Agora a palavra traduzida por conversação, que é o hebraico derek, também é traduzida como caminho. Aqui está agora esse capítulo maravilhoso, em Provérbios, dedicado à sabedoria. E Cristo é chamado a sabedoria de Deus, e o poder de Deus. Então agora a sabedoria é personificada. E aqui lemos as palavras: o Senhor me criou no começo de seu caminho, o primeiro de seus atos de antigamente. Eras atrás, eu estava montado, antes do começo da terra. Bem, isso traduzido, palavra, caminho, poderia ser traduzido como conversa. Como nos foi dito, seu primeiro ato foi: façamos o homem à nossa imagem. Então aqui o Senhor me criou, no início de sua palavra, sua conversa. Deixe-nos fazer o homem à nossa imagem. Agora somos convidados a ser imitadores de Deus, como filhos queridos, e usamos a mesma técnica, porque nos foi dado um presente que nos torna imortais. O presente é mente e fala. E se usarmos esses dons com sabedoria e com razão, nós não diferenciaremos dos imortais, e eles serão nossos guias, depois que derramarmos esses corpos e nos levarem para a próxima trupe dos deuses, e para aquelas almas que alcançaram a bem-aventurança, a imortalidade. Agora você e eu devemos tentar, devemos testá-lo. É mesmo assim? Você quer dizer que eu posso começar agora mesmo, sem qualquer fundo? Eu sei que tenho um dom da mente. Eu posso pensar. Eu sei que posso falar. E eu era burro. Ainda posso pensar e pensar em termos de palavras. Se eu não pudesse expressá-las em palavras, eu ainda poderia pensar interiormente com essas palavras. Isso é tudo o que importa. Se o homem pudesse apenas controlar seu diálogo interior, ele encontraria a mais recompensadora de todas as conversas. Oh, é tão fácil. Como Shakespeare disse, é tão fácil ensinar aos outros, ensinar 20 coisas boas. Então ele acha tão difícil ser um dos 20 a seguir seu próprio ensinamento. Por todo dia o homem está pensando. E se ele pensa em palavras. E ele está falando. Ele está mantendo conversas internas consigo mesmo. Mas eles são realmente diálogos. Não é um monólogo. Ele está conjurando as pessoas em sua mente. 2 ou mais. E então ele continua esses diálogos. Durante todo o dia. Durante toda a noite. E ele está discutindo. Agora isso não é o que nos é ensinado nas Escrituras. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Nenhum argumento. Essa foi uma decisão tomada. E ele nunca vacilou nessa decisão. Ele está formando o homem em sua própria imagem.
Mas ele concedeu ao homem o mesmo presente para enlouquecer e abusar desse presente. Se você e eu, nesta mesma noite, pudermos decidir o que queremos ser nesse mundo, não ligo para o que é, e depois levar adiante essas conversas interiores a partir dessa suposição que já somos o homem ou a mulher que nós queremos ser, e então não vacilar nessa suposição, nós estaríamos realmente imitando a Deus, como queridos filhos. Então eu diria a todos aqui: teste, experimente até o limite. Eu sei por experiência própria que funciona. Nós temos esse presente imortal de mente e fala, e nós não diferimos em nenhum aspecto dos deuses. Se usá-lo com sabedoria, saberemos que não somos apenas imortais, mas somos realmente o ser criativo do mundo. Agora ouça estas palavras: eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Acabo de citar o capítulo 45, o 5º verso de Isaías. Além de mim não há Deus. Ele me deu o mesmo talento, nos deu o mesmo talento, que é Ele mesmo, que é mente e fala. Eu uso a palavra imaginação com mais frequência do que eu uso a palavra mente. Mas aqui, para citar com precisão, eles dizem que era mente e fala. E eu digo que tenho a capacidade de imaginar. Eu posso formar meus pensamentos em palavras. Eu posso pegar meus pensamentos e formá-los em palavras, que implicariam a realização do meu sonho. Já sou ousado o suficiente para assumir que realizo meu sonho antes que seja visível no meu mundo. Agora ouça essa promessa fantástica, como lemos no capítulo 11 do livro de Marcos. Quem quer que diga a esta montanha, seja removido e jogado no mar, e não duvide que é difícil, mas acredita que o que diz vai acontecer, será feito por ele. Agora você pode pegar a palavra montanha, ou pode simplesmente considerar um problema enorme, não importa qual seja o problema, e você pode simplesmente dizer a ele: seja removido e lançado no mar. E se você não duvidar em seu coração de que o que você disse virá a acontecer, isso será feito por você. Agora o próximo verso segue com esta afirmação: portanto, quando você orar, acreditar que você tenha recebido. E você vai. Eu sou chamado a assumir que eu sou o homem que eu gostaria de ser. E apesar da oposição montanhosa que negaria isso, minha razão nega isso. Meus sentidos negam isso. Tudo nega isso. Mas vou persistir nessa suposição. E então será feito por mim, de uma maneira que ninguém conhece. Então você pode conceber desse modo, falado na Escritura. Agora os primeiros cristãos eram chamados de o povo do caminho. E a palavra caminho é simplesmente as novas conversas. Como nos disse em Efésios, deixe de lado a velha natureza, que pertence às suas antigas conversas, e coloque a nova natureza, criada à semelhança de Deus. Então estou identificada com minhas conversas, que minha natureza é simplesmente minhas conversas. Então a mente, ou melhor, a fala, é a imagem da mente, e a mente é a imagem de Deus. Se eu soubesse o que Deus é, bem, olhe para o meu discurso, pois é a imagem da mente, e a mente é a imagem de Deus. Então nos é dito em Deuteronômio: a palavra não está longe de você, está em sua boca e em sua língua, que você pode fazê-lo. Veja, eu coloquei diante de você neste dia o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida que você pode ter, e você e os seus descendentes podem viver. Escolha a vida, mas não posso negar o direito de escolha. Coloque diante de mim a coisa toda, bem e mal, vida e morte, bênçãos e maldições. Mas a sugestão é dada: escolha a vida. Eu posso realmente querer esfregar alguém. Por quê? Deixe-se em paz. Escolha algo completamente adorável. Isso vai tomar conta de si mesmo. Aquela montanha que parece ser a minha oposição, ela cuidará de si mesma. Está tudo dentro de mim.
se eu usar os talentos corretamente. E meu presente de Deus para mim mesmo é mente e fala. E não preciso esperar pela evidência para apoiá-lo. Apesar da falta de provas, posso procedê-lo. Evidências seguirão. A coisa mais criativa em nós é trazer uma coisa para ser. E quando a coisa surge, segue-se o que fiz em minhas maravilhosas conversas interiores. Nós estamos falando de seres, falando de animais. E como nos dizem, ele nos deu a si mesmo e a nenhuma outra criatura mortal. E isso nos faz equivalentes aos imortais. Somos imortais em razão do dom da mente e da fala. Agora, eu posso abusar dela. E todo o vasto mundo manifesto vai nos mostrar o uso ou abuso que fizemos do dom de Deus. As guerras podem ser feitas da mesma maneira. Voltarei a 1919. Meu pai não era profeta. Ele não era um homem do mundo, vivendo em uma pequena ilha nas Índias Ocidentais. E ao redor da mesa, eu posso ouvi-lo vividamente agora. Ele era um vendedor de navios e fornecia aos navios com todas as suas necessidades, especialmente mantimentos. E assim ele se sentou nesse dia à mesa e disse à minha mãe, sua esposa, e a todos nós: haverá outra guerra em 20 anos. Agora, é 1919. Os garotos estavam vindo para casa, da Europa, depois da Primeira Guerra Mundial. E a mãe disse a ele: José, por que você diz isso? Olhe para os nossos filhos. Eles estarão todos prontos para uma guerra. Se isso acontecer em outros 20 anos. Ele disse que isso acontecerá em outros 20 anos. E até mesmo indicou os adversários. Ele nomeou a Alemanha, a Itália e o Japão. O Japão não estava na Primeira Guerra Mundial. E a Itália não estava do lado da Alemanha. Estava do lado dos aliados. Ele nomeou esses três. Ele pegou dos capitães e pegou dos comissários. E ele pegou dos oficiais dos navios que ele forneceu. E ele acreditou no que disseram. E ele simplesmente expressou o que ouviu. Mas ele ouviu e acreditou. Bem, a guerra estourou exatamente 20 anos depois, no dia 1º de setembro de 1939, quando a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, quando a Alemanha se mudou para a Polônia. Agora aqui, isso não é profecia. É simplesmente que essas palavras estão chegando. Um homenzinho simples, numa pequena ilha, desconhecida do mundo, e ele está expressando alguma coisa. Ele não estava sozinho, porque estava apenas dando voz àquelas coisas que lhe diziam, a bordo dos navios. E foi assim que o homem pensou. E hoje o homem está pensando da mesma maneira. Mizusink, seu único talento, que é seu discurso e sua mente. Você poderia começar agora a neutralizar todo o absurdo nos jornais e todo o absurdo na TV e no rádio, simplesmente assumindo que você é o que gostaria de ser, ignorando tudo o que se oporia a ele, e ousando assumi-lo ao ponto de autoconvicção de que você acredita nisso, e você sabe que isso vai acontecer, pois esta é a moeda do céu. Certa manhã em 1954, acho que foi, minha esposa acordou desse sono profundo, e profundo com a visão de áudio, pois a voz falava das profundezas de si mesma. E falava com ela, e estas são as palavras: você deve parar de gastar seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. Ela veio correndo para a sala de estar, para a biblioteca, e ela tirou o dicionário para ver a diferença de significado entre as palavras gastar e investir. E a diferença era que gastar era despachar, sem esperança de retorno, enquanto investir é esperar retorno sobre o patrimônio líquido. Uma é não esperar nada sobre o que você faz,
e a outra esperar um retorno sobre o patrimônio líquido. Mas eles mencionam 3 coisas. Você também tem tempo para investir. Não gaste. Seus pensamentos devem ser investidos e não gastos. E seu dinheiro investido e não gasto. Então você deve parar de gastar seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. Agora ela escreveu essas palavras para mim em 54, eu acho que foi. É uma visão perfeita para todo mundo pegar e aplicar. Então eu sei o que fazer, mas eu estou fazendo isso? Você lê o Jornal da Manhã e então você fica perturbado. E você não conhece os personagens falados, mas você fica perturbado com as coisas lidas. Então você reage e você está desperdiçando seus pensamentos, seu tempo naquele momento. Pode até forçar você a sair e fazer algo a respeito do dinheiro que você tem. Alguém está pressionando para que você invista em uma determinada coisa. E isso não é um investimento, é um desperdício. Mas pelo menos você tem controle sobre o seu pensamento e sobre o seu tempo. Eu dou meu tempo para ler o papel ocioso ou algumas curiosidades que alguém sugeriu que eu deveria ler. Ou vou levá-lo para o livro chamado A Palavra de Deus e ler a Palavra de Deus. E tome a palavra como eu fiz hoje. Tomei a palavra maneira. Então, quando eu tomei a palavra maneira e imediatamente pisei, agora escute, a palavra trilhar é o mesmo significado, a mesma palavra, é Derek. Onde quer que a sola do teu pé te pisar, eu te dei. Você consegue imaginar um presente tão fantástico? Onde quer que a sola do teu pé pise, eu te dei. No primeiro capítulo, o 3º verso de Josué, eu não me importo o que é. Bem, agora a mesma palavra, passo, é conversa. Então eu estou pisando no lagar, como eu sentar-se sozinho e continuar minhas conversas. E o que quer que eu esteja realmente fazendo nas minhas conversas, eu estou pisando fora. Esse é o lagar. E o que eu estou pisando? O vinho amargo ou o vinho doce? Tudo depende de mim. Sempre que pisar a sola do teu pé, que eu te dei, então eu posso sentar e trazer você à minha mente e simplesmente pisá-lo. Você me diz o que, fisicamente? Você não me disse, mas eu queria que você tivesse me dito o que você gostaria de me dizer. E simplesmente continuar uma conversa, que é um diálogo. Eu ouço você me dizer, e me alegro com o que você me diz. Então eu parabenizo você pelo que você me contou, mas eu acredito nisso. Isso está investindo o meu tempo, isso está investindo o meu pensamento. Isso funciona assim. Como eu disse aqui recentemente, a senhora não voltou para me agradecer fisicamente quando estava aqui na noite de abertura, mas em junho do ano passado, esse ano, me perdoe, junho desse ano, ela escreveu uma carta pedindo-me para usar minha imaginação em seu nome, que ela gostaria de dispor de uma certa propriedade. Está pedindo 500 ou 650 mil dólares por ela. Bem, eu não sabia o que era, mas ela me pediu. E investi meu tempo em meu nome. Eu investi o meu pensamento em seu nome. E ouvia dizer-me que tudo o que ela pediu de mim aconteceu. Foi tudo o que eu vi. Então eu deixei cair. Só me levou o quê? Meio minuto? Para me dedicar àquele estado emocional, de sentir um estado feliz por ela. Ela estava aqui, na noite de abertura. Ela não voltou desde então. Mas eu recebi uma carta dela, 2 ou 3 semanas atrás, me dizendo que tudo o que ela pediu de mim veio a acontecer. E ela também adicionou a isso, e muito mais.
Então, se o que ela disse é verdade, depois vendeu a propriedade, que avaliara em $600.000. Além disso, muitas coisas a mais, disse ela. Agora tudo o que foi preciso de mim foi investir meu pensamento, investir meu tempo. Eu não lhe cobrei nada por isso. Ela não me deu um centavo. Eu não espero que ela me dê um centavo por isso. Não houve acordo entre nós. Ela só me pediu para usar minha imaginação, carinhosamente, em nome dela. Então, eu tenho o tempo, e eu tenho o pensamento, e eu tenho o presente. O presente é a minha própria imaginação humana maravilhosa, que é Deus, e a capacidade de falar. Então eu continuei um diálogo. Portanto, um diálogo interno, controlado, é muito mais recompensador do que você jamais saberá se você tentar. Mas isso se torna um hábito. E durante todo o dia, você se vê investindo em vez de gastar. Se você se surpreender gastando, pare com isso. Você vai dizer, isso é um desperdício. E então você coloca um novo recorde. Então tire o velho homem, a velha natureza, que pertence às conversas anteriores, e coloque a nova natureza, que pertence depois da imagem de Deus. Leia isso no 4º capítulo de Efésios. Então, estou apenas citando as Escrituras. Está tudo lá. Se o homem pudesse vê-lo, mas então o homem é colocado sozinho. Ele tem que ficar de pé e se tornar o poder operante. Ele simplesmente não pode se virar e dizer, bem, estou fazendo algo de bom no mundo e, portanto, Deus me recompensará. Ouça as palavras. Eu sou o Senhor. Não há nenhum outro. Além de mim, não há nenhum Deus. Ele realmente se tornou como somos, para que possamos ser como Ele. E seu nome para sempre é Eu Sou. Então, quando você é dito, Eu sou o Senhor, é como se você dissesse, Eu sou o Eu Sou. Pois a palavra traduzida, Senhor, significa Eu Sou. Então eu sou o Eu Sou. E lá não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Então esse é o Deus das Escrituras. Sua própria imaginação humana, maravilhosa, é Deus. E não há outro Deus. Agora você recebeu o dom de Deus, que é a capacidade de falar e formar pensamentos, para formar imagens em sua mente. E agora você foi dito para sair, porque antes desse mesmo dia, eu coloquei diante de você tanto o bem quanto o mal. Escolha um deles. Mas sugiro que escolha a vida em vez da morte. Escolha o bem e não o mal. Escolha a bênção em vez da maldição.